Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre os circuitos elétricos. Eu sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Começaremos essa aula falando um pouco sobre as forças de atração e repulsão. A interação entre cargas elétricas é descrita por uma força elétrica, que pode ser tanto de repulsão, se essas cargas forem do mesmo tipo, ou seja, representadas por sinais iguais, ou elas podem ser de atração, se essas cargas forem diferentes, representadas por sinais contrários. A atração e a repulsão, pessoal, elas foram verificadas nos experimentos de Charles Duhigg. São fenômenos explicados na atualidade que envolvem cargas elétricas e estão relacionados da seguinte maneira, né? Cargas elétricas de mesmo sinal sofrem repulsão e cargas elétricas de sinais contrários sofrem atração. O conhecimento dessas características das cargas elétricas foi possível após a evolução de conhecimento sobre o átomo e a criação de modelos atômicos. Nesta figura, eu trago para vocês as forças de atração e repulsão. Como vocês podem ver, cargas com sinais iguais sofrem repulsão e as cargas com sinais diferentes se atraem. Agora nós iremos falar um pouco sobre eletrização. Começaremos falando um pouco sobre a eletrização por atrito. A eletrização por atrito acontece da seguinte forma. Principalmente quando dois ou mais corpos isolantes eles são esfregados um contra o outro. O processo de atritar os corpos fornece energia aos elétrons desses materiais, e esses elétrons dos materiais isolantes geralmente encontram-se fortemente atraídos pelos núcleos de seus próprios átomos. Por isso, eles precisam de uma energia extra para saltar de um corpo para o outro. Por exemplo, atritando certos corpos entre si, pode ocorrer a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Esse corpo ele perde elétrons, ele deixa de ser eletricamente neutro e passa a ter um número maior de partículas de cargas positivas, que são os prótons, do que as negativas, né, os elétrons. Dessa forma, a gente diz que um corpo está carregado positivamente. O corpo que ganhou elétrons ficou com um excedente de portadores de carga negativos e fica carregado negativamente. Então, a gente diz que esses corpos eles estão eletrizados. Na eletrização por atrito, o número total de elétrons perdidos por um corpo é igual ao número de elétrons recebidos pelo outro corpo, ou seja, essas cargas elas são conservadas, né? Assim, os dois corpos apresentarão no final desse processo cargas de mesmo valor, porém com os sinais opostos. Um estará eletrizado positivamente e o outro negativamente. Por exemplo, uma eletrização por atrito. Esse garoto com o balão. O que acontece aí? A gente tem tanto o cabelo do garoto quanto o balão, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E ao esfregar esse balão no cabelo desse rapaz, os elétrons passam de lá, né, para o balão, certo? E ao separá-los, o cabelo vai ficar com menos elétrons, né, do que prótons. E esse balão ele fica com mais elétrons do que prótons, com ambos apresentando assim cargas elétricas de sinais opostos. A eletrização por atrito acontece também quando a gente pega um pente, certo? E atritamos esse pente com pedacinhos de papel. Depois de atritado, a gente vai perceber claramente que tem uma atração exercida pelo pente de plástico
sobre eles. Então, esse atrito provocou a eletrização do pente. Agora, nós passaremos para a eletrização por contato. Já na eletrização por contato, consiste em fazer com que dois corpos condutores entrem em contato na condição de que pelo menos um deles esteja previamente carregado. Esse tipo de eletrização ele acontece com maior frequência em materiais condutores. Experimentalmente, observa que se os corpos eletrizados atraem tanto os corpos com carga de sinais contrários como os corpos eletricamente neutros, né? Um corpo eletricamente neutro tem um número igual de prótons e de elétrons. Por exemplo, aqui nesta figura a gente tem esse gerador, que ele é conhecido como o gerador de Van de Graaff. Ele, o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma eletrização por contato. A gente tem um motor elétrico, né? Onde faz com que essa correia ela atrite uma pequena escova, que é o coletor, que está conectada a essa esfera aqui do gerador. Com isso, essa esfera ela vai ficar com um excesso de carga, tornando-se muito eletrizada. E quando essa pessoa, no caso a criança, entra em contato com a esfera, ela automaticamente ficará eletrizada, o que faz com que esse cabelo ele fique em pé. E ao aproximar outros corpos da esfera, a gente pode observar faíscas, que são as descargas elétricas entre os corpos, né, e a esfera. Então, essa é a eletrização por contato. Aí, por último, nós temos a eletrização por indução. A eletrização por indução acontece quando um corpo neutro apresenta um desequilíbrio de cargas por influência de outro corpo. Então, a gente diz que ele foi eletrizado. Nesse caso, a separação de cargas elétricas de um corpo foi provocado pela proximidade de outro corpo carregado sem contato direto. É o fenômeno denominado indução eletrostática ou simplesmente eletrização por indução. Esse tipo de eletrização ele só pode acontecer ou ocorrer por meio de duas situações. Se o corpo estiver eletrizado positivamente, parte dos elétrons do corpo neutro se movimenta para o corpo eletrizado e esse corpo neutro, por ceder elétrons ao corpo eletrizado, ele ficará eletrizado positivamente, né? Já na segunda ocorrência, o corpo será, se o corpo estiver eletrizado negativamente, parte desses elétrons se movimentará para o corpo neutro e esse corpo neutro pode receber elétrons do corpo eletrizado. Então, ele ficará aí eletrizado negativamente. Na eletrização por contato, o corpo inicialmente neutro adquire carga do mesmo sinal que o corpo eletrizado. Nessa imagem a gente tem tipo de eletrização por contato, onde nós temos um corpo neutro e a gente tem um corpo carregado, né, positivamente, onde parte dos elétrons do corpo neutro se movimentará para esse corpo, né, eletrizado. Então, esse corpo neutro vai ceder elétrons ao corpo eletrizado e então ele vai ficar eletrizado positivamente. E nós temos também os conceitos de induzido e indutor. A diferença de um corpo induzido para um indutor é a seguinte: a gente tem, nessa primeira figura, a gente tem
um balãozinho com cargas tanto positiva como carga negativa, que é o induzido, e a gente tem o indutor, né, que apresenta apenas uma carga positiva. A gente vê que o tanto de cargas negativas na primeira figura é o mesmo tanto de carga negativa. Então, veio e se formou uma carga positiva. Já nesse aqui que a gente tem uma quantidade maior de cargas negativas, né? A gente também viu que ficou positivo. Por exemplo, a gente está considerando esses dois corpos aqui, né? Quando a gente vê que um deles possui uma carga elétrica líquida, né, que é igual a zero, a gente chama esse de induzido. E esse segundo corpo, o que possui carga elétrica líquida diferente de zero, será denominado indutor. Caso este corpo se ele fosse um dielétrico, ou seja, um mau condutor de eletricidade, também denominado isolante, o máximo que pode acontecer é uma reorientação desses dipolos elétricos, né? Agora Aí, aqui a explicação que onde a extremidade próxima ao bastão eletrizado estará mais negativa devido ao deslocamento de elétron. Consequentemente, a extremidade oposta da esfera fica com excesso de carga positiva. Agora nós iremos falar um pouco sobre os materiais condutores. Os materiais condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. É o caso da maioria dos metais, certo? Aí eu trouxe aqui na figura alguns tipos de condutores que são bons condutores elétricos, certo? Tipo o bronze, o aço, o chumbo, o cobre, o alumínio, o latão. São alguns dos condutores, né? Porque eles possibilitam a movimentação de cargas elétricas no seu interior com grande facilidade. Esses materiais, eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres que podem ser conduzidos quando for nele aplicados uma diferença de potenciais, né? Que é esses que eu acabei de citar. E, por fim, nós temos os isolantes elétricos, que são materiais isolantes que podem perder ou ganhar cargas elétricas de outro corpo, porém essas cargas elétricas elas não se deslocam facilmente pelo material. É o caso de materiais como o vidro, o tecido, o papel, a madeira. Nesses materiais, os elétrons encontram-se de modo geral fortemente ligados aos núcleos atômicos, né? E por isso eles não são facilmente inconduzidos. Aí, na imagem seguinte, nós temos alguns isolantes térmicos, a película de vidro, a lã, né? A manta de fibra de coco, os vidros de controle solar. São todos materiais isolantes térmicos. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que todos tenham compreendido. E qualquer dúvida, eu estarei aqui.